Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Num outro programa falamos sobre materialização e neste vamos continuar com o mesmo assunto. Então vamos falar de materialização. Por que teve que haver materialização? E seria porque depois tinha que haver a desmaterialização para o retorno de todos ao mundo racional? Então, vamos continuar nesse assunto, porque é um assunto muito interessante e muita gente quer saber sobre isso também, porque por que materialização? Como foi? Já explicamos, começamos a explicar no outro, e vamos continuar com mais explicações. Dr. Carlos. É verdade. No vídeo anterior, a gente estava nesse assunto, e é um assunto muito vasto, e como foi falado, uma frase do professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF, da UFRJ, pai do Tibério Gaspar. Tim Maia era amigo do Tibério Gaspar, conheceu o livro, então todo mundo pensa que é livro do Tim Maia, mas esse professor, um homem muito culto, ele fez as apreciações da cultura racional, que eu convido a quem não conhece procurar pela internet, é um espetáculo, coisa de fina mesmo, como os antigos dizem, Deus é coisa fina, assim há. E ele diz que o livro Universo em Desencanto é uma obra enciclopédica, está em linguagem simples, que prova a origem superior dessa cultura, desse conhecimento de cultura racional, e é uma obra no sentido de supercosmologia, no sentido amplo e metafísico do termo. Então, supercosmologia, sentido amplo e metafísico do termo, a gente fez uma abordagem das culturas antigas, dos gregos, dos chineses, dos indianos, que o denominador comum é essa parte de cosmologia, e cosmologia, a linguagem astrológica, né? O equilíbrio do macrocosmo e o equilíbrio do microcosmo, por extensão, é astrológica, né? A psicofísica está embarcada e materializa-se na biofísica. Como o professor Porfírio falou no vídeo anterior, né, energia materializada já aqui no segundo mundo. Já é uma deformação da natureza original que é pura, limpa e perfeita, né? E a energia materializa a mecânica, e a mecânica materializa a máquina, e as máquinas vão fazer essa ciranda até chegar aqui embaixo. Passa-se pela fisiologia, pela bioquímica e pelas funções. E só repetindo mais uma última coisa, é que as funções dessas energias são funções ao mesmo tempo biológicas, biofísicas, como psicofísicas. Dei exemplo de acupuntura e um exemplo também de campos biomagnéticos humanos, modelo organizador biológico, e isso é senso comum na ciência já faz muito tempo. Faltou completar que um trabalho muito importante, publicado em 2008, Bruce Lipton, um norte-americano, pesquisador de células-tronco, que fez estudos acompanhado de conceitos de física quântica, e chegou à conclusão que o verdadeiro cérebro é a membrana celular. A membrana celular é o cérebro da célula. As informações são processadas, assim como no nosso cérebro, que a gente tem esse conceito de uma unidade, né? Que não é uma unidade, mas a gente tem a percepção do ego, uma coisa só, indivisível. E nesse estudo, ele prova que o DNA manda muito, impera no início, até na fase de embrião, e depois cada vez manda menos, manda mais o estilo de vida, e o estilo de vida é dominado pela saúde mental ou não. Se for pensador, aceita o mal de si mesmo, renega o bem de si mesmo porque não raciocina. E aí ele entra na parte de bioquímica, provando que a natureza incorpora, uma coisa que o Freud até lá atrás ele estava certo, né? Mas bem lá atrás ele sabia que não tinha como fazer experiência sobre isso, como agora se tem. Então a natureza incorpora o saber que foi desenvolvido psicologicamente
ao DNA para as futuras gerações virem cada vez com mais evolução. E isso é uma prova que a natureza nos comandou até a chegada da fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase que a imunização racional vai esclarecer a mente, esclarecer ao vivente quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Essa informação quântica na áurea vai desmaterializando o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. A gente repete o que aprende no livro, né? Mãozinha no livrinho todo dia, todos nós, porque pelo bem que nos faz e pelo esclarecimento. Essa luz racional vai desmaterializando aquelas 7 partículas do campo biomagnético pessoal, e isso é a verdadeira salvação, que é um termo de linguagem místico-religiosa, mas que ninguém nunca conheceu porque não estava na fase, né? A gente tinha conceitos primários sobre isso, e essa é a realidade real, tudo é energia. Professor Porfírio. Eu gostaria de esmiuçar mais um bocadinho nesse trabalho do Bruce Lipton, que a gente encontra na internet, é muito fácil de achar, em que ele mostra que a membrana celular é que recebe os impulsos luminosos ou eletromagnéticos ou térmicos, e estes impulsos são detectados por antenas, vamos dizer assim, na membrana da célula, e estes impulsos eletromagnéticos, térmicos, luminosos, eles são passados para o sistema das proteínas, e as proteínas é que criam o movimento ou criam as funções na célula. Então ele faz a comparação como que a luz, o campo eletromagnético, é capaz de criar movimento dentro de uma célula, a partir da mecânica, que nós podemos dizer a mecânica material das proteínas, onde a polarização dos terminais da proteína ela se dobra para lá e para cá. É como se fosse uma alavanca. Dá o pulso magnético positivo, é aquele radical da proteína, do extremo da proteína que é de carga negativa, ela se torna positiva. Ao se tornar positiva, ela se invertendo essa polaridade na proteína, ela se dobra, ela se fecha. Invertendo o polo, ela se abre, ela se fecha. Então, a luz, o movimento eletromecânico, eletromagnético, cria um movimento mecânico na célula. Nós podemos comparar esse estudo, assim, em resumo, dentro da cultura racional, porque o racional superior ele simplifica isso tudo com 2 ou 3 palavras. É a mecânica celeste comandando a mecânica material. Ponto. Quem quiser entender na sua essência, vai e estuda o assunto em particular. Mas aí nós constatamos que existe uma mecânica celeste, que é a ação eletromagnética, a luz, que é percebida pela membrana celular, e a membrana lá dentro, internamente, cria os movimentos mecânicos. Aí cria as funções das reações dentro da célula. Mas existe a comparação que o conjunto de células forma o tecido. Isso o Bruce Lipton não estudou, porque ele não tem como, ou ainda não percebeu, mas ele poderá perceber. De igual modo, existe uma aura dentro daquele tecido para a formação do órgão, que também recebe uma instrução do campo eletromagnético. Então, de igual modo, a parte do meio ambiente vai interferir no conjunto dos tecidos do nosso organismo, dos vegetais, dos animais, de todos. Então, é assim que o eletromagnetismo, vamos dizer assim, o conjunto eletromagnético, interage na mecânica material. E a mecânica material, a bioquímica, a química, ela já está toda já construída pelas as máquinas, né? Tudo isso são máquinas, e aí então é que as funções são exercidas. Mas o que estava faltando realmente, que aí o Universo em Desencanto é o ponto nevrálgico desta informação, é a primeira mecânica. Porque esta mecânica celeste, a luz, o eletromagnetismo, tudo isso que interfere nos seres vivos, ela tem um comando de outra natureza que nós não sabíamos ainda determinar, porque nós ainda estávamos estudando a parte material e a parte celeste. Estava faltando era o conhecimento da mecânica racional. E o livro Universo em Desencanto tem esta propriedade simples de nos chamar a atenção para isso, que a mecânica racional, a priori, nós podemos entendê-la como sendo essa questão da psicofísica, já como falou aqui o Dr. Carlos, ou a questão do observador quântico. A física quântica hoje está nos preparando para compreender isto,
que é a materialização da vontade. E aí cabe a gente entender uma coisa muito simples para demonstrar o que nós queremos dizer. Que essa mecânica racional, nós podemos colocá-la na vontade. Se a pessoa tem a vontade de fazer alguma coisa, é uma mecânica racional que ele aciona, uma mecânica celeste que vai ser comandada por esta primeira mecânica racional da vontade, vai haver uma interação e um efeito na mecânica material. Só para dar o checkmate nessa demonstração, é o efeito placebo. Existe o efeito placebo. Dr. Carlos quer falar rapidamente desse efeito placebo, que é mérito e competência de um médico falar disso. Mas dentro dessa ilustração, por gentileza, só uma frasezinha para passar para o nosso irmão. Por que o efeito placebo funciona se não tem nada com a mecânica, nem celeste, nem material, como eu estava aqui demonstrando? Nas palavras do próprio Bruce Lipton, ele chama de biologia da crença. Então, isso acaba acontecendo só pela mente, efeito da mente não tendo nenhuma substância química. A pessoa pensa que está tomando remédio, mas é só farinha, por exemplo, né? E fica curada. Em todos os tratamentos, quando se faz o estudo, tem uma porcentagem que é creditada à biologia da crença, na linguagem do Bruce Lipton, né? Na nossa linguagem é mecânica racional. Mais interessante, só de passagem, que eu sou homeopata de formação, o Dr. Hahnemann, lá no século XVIII ainda, ele fez estudos sobre isso e fez questão de separar essa parte que também que é só da crença, que é individual, não faz parte da incorporação do remédio homeopático, por assim dizer. Gostaria de passar para o nosso irmão aqui, professor Horta. Conforme estão aí distendendo, na natureza, energia e matéria estão sempre se convertendo uma na outra. Ou seja, a equação matemática aí mostra que a energia é o mesmo que matéria, de acordo com a sua velocidade lá multiplicada. Então, o sistema, o que estava lá antes de todo esse que aconteceu, podemos dizer que era, assim, um tipo de energia. Ou seja, que uma vez perturbada, essa energia, uma vez perturbada, começou a se transformar em matéria. Conforme registra o livro, quer dizer, apareceu primeiramente na forma de cinza, e esta cinza em contato com a água, que é a outra parte, no caso a planície, que assim se transformou, ou seja, tomou o estado líquido, né? A água tomou assim, o estado líquido, enquanto a cinza estava lá no estado sólido, mas uma vez elas interagindo uma com a outra, criou-se outro tipo de energias e outro tipo de matéria. Por exemplo, a energia que mais ocorre na forma fluídica, né, foi, por exemplo, se transportando para outro ponto, que é quando as partículas começaram a sair dos racionais que estavam no planície e se acumulando em outro ponto, que futuramente chegou ao Sol. Ou seja, então essa transformação em matéria, energia e a forma fluídica, né, que é o mais comum para a energia, então lá formou-se aquele foco, aqueceu, acelerando então aquele processo que já vinha ocorrendo. Ou seja, o que estava lá, que eram racionais em forma de energia, e naquela planície que estava lá como sustentação para eles, aquilo ali agora criou-se um outro clima, ou seja, apareceu o que não existia antes, que era a lama. E o que tem lá na lama? Na lama, após ela receber o fluido, né, a lama começou, por exemplo, a gerar outros tipos de seres que até então não existiam. E daí vem a revolução,
deles, né? A própria matéria, né? Alterou. Temos que lembrar que forma é a realidade da matéria, a realização dela. A matéria só se sente realizada através da forma. Ao contrário, ela não se realiza. E então é o que nós temos hoje, por exemplo, a considerar que aquilo tudo que estava lá, que começou a ficar desorganizado, vai ter que rearranjar e voltando para a forma original, que é a etapa que nós estamos vivendo de imunização. Se você gostou do nosso programa, dê um like e não perca tempo com essa cultura racional, que você vai ficar sabendo sobre isso que nós falamos aqui agora e muito mais. Cultura universal, cultura ampla. Você vai saber muitas coisas. Então, não perca tempo. Conheça logo livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.